Arredondamentos é diferente de valores aproximados, portanto, ambos são valores próximos de um dado número, mas terminam-se de forma diferente. O valor aproximado a utilizar depende do problema. É evidente, quanto maior é o número de casas decimais, mais rigorosa é a aproximação. Ora, vamos começar por ver como é que se faz um arredondamento. Considera o número raiz cúbica de 4, que é aproximadamente igual a 1,587401, com 6 casas decimais, porque reparem que raiz cúbica de 4 é uma dízima infinita não periódica. Portanto, se eu quiser arredondar o valor às unidades, o que é que eu faço? Unidades é 100 casas decimais. Olho para o valor, primeiro valor a desprezar, a ir embora, que é 5. Se for 5, 6, 7, 8 ou 9, certo? 5 ou superior a 5, aumenta a uma unidade. Portanto, a 1 adiciona outra unidade, dá 2. Portanto, sempre assim. Se quiser o valor arredondado às décimas, portanto, décimas é uma casa decimal, olha para o primeiro valor a abandonar, a ir embora, que é o 8, como é superior a 5, então aumenta uma décima, portanto, fica 1,5 mais 0,1 dá 1,6. Se quiser às centésimas, portanto, duas casas decimais, olha para o primeiro valor a abandonar ou a desprezar, como queiram, é 7, uma vez mais é superior a 5, portanto aumenta uma centésima. 1,58 mais uma centésima dá 1,59. Às milésimas, 3 casas decimais, olha para o primeiro algarismo que vai embora, é o 4, como é inferior a 5, mantém-se, ok? Então fica 1,587587. Décimas de milésimas, portanto são 4 casas decimais, olho para o primeiro algarismo a abandonar, é o 0, portanto mantém-se, portanto fica 1,5874. Valores aproximados. Ora, se eu quiser um valor, o 1 é um valor aproximado da raiz cúbica de 4 por defeito às unidades, com um erro inferior a uma unidade ou uma aproximação a menos de uma unidade. Ora, muito bem. Já 2 é um valor aproximado por excesso às unidades. Portanto, eu vou já explicar o que é que significa o erro, está bem? Portanto, para já, quando eu quero um valor aproximado por defeito, fica tal e qual como está. Imaginem às décimas, então ficaria 1,5 e por excesso ficaria 1,6, certo? Às centésimas, portanto, ficaria por defeito 1,58 e por excesso 1,59, certo? Agora, o que é que eu acabei de fazer? Neste caso, enquadrei o número entre 1 e 2, certo? O que é enquadrar o número? É colocá-lo entre dois valores que lhe são próximos. Neste caso, os valores são valores aproximados às unidades, certo? Por defeito e por excesso. Ora, agora vamos lá ver o que é isto do erro. Ora, eu quando deixo de trabalhar com o valor exato e passo a trabalhar com o valor aproximado, eu estou a cometer um erro, certo? Porque deixo de trabalhar com o valor exato, que é uma dízima infinita não periódica, e vou trabalhar apenas com o valor aproximado. Portanto, há um erro, certo? E esse erro, neste caso, é inferior a uma unidade. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Que a diferença em módulo, não é? Porque o erro é sempre nulo ou positivo. A diferença em módulo do valor exato e do valor aproximado é inferior a uma unidade. Tem aqui a prova. Portanto, 1 menos raiz cúbica de 4 em módulo é aproximadamente igual a 0,6. Lá está, inferior a uma unidade. Tanto faz colocar 1 em primeiro lugar como raiz cúbica de 4 em primeiro lugar, porque o módulo, com o módulo vai dar exatamente a mesma coisa. Se eu pegar no 2 menos raiz cúbica de 4, ou vice-versa, vai dar também um erro cometido, é inferior a uma unidade. Isso significa, mais uma vez, o quê? Se eu considerar 2 como valor aproximado de raiz cúbica de 4, eu estou a cometer um erro, certo? Porque deixei de trabalhar com o valor exato. E esse erro, no caso, vai ser inferior a uma unidade, como tem aqui a prova. Pronto, quando tem assim erro inferior a 10 elevado a menos 2, ora 10 elevado a menos 2 é uma centésima, erro inferior a uma centésima, ou seja, quando deixo de trabalhar com valor exato e passo a trabalhar com valor aproximado, eu estou a cometer um erro, e esse erro é inferior a uma centésima. Lá está, o módulo da diferença entre o valor exato e o valor aproximado dá
7 milésimas, inferior a uma centésima. E sempre assim. Ora, 1,5 é um valor aproximado às décimas por defeito, com erro inferior a uma décima. Portanto, às vezes aparece assim, outras vezes aparece assim. Portanto, já sabem que 10 elevado a menos 1 é uma décima. 1,6 é um valor aproximado por excesso. Valor aproximado às centésimas por defeito. Portanto, às centésimas por defeito, lá está, conto duas casas decimais e fica como está. Portanto, 1,58 por excesso aumenta uma centésima, portanto fica 1,59. O que significa erro inferior a uma centésima? Significa que é o módulo da diferença entre o valor exato e o valor aproximado que eu considero é inferior a uma centésima. Portanto, valor aproximado às milésimas por defeito, uma vez mais, portanto, por defeito, 3 casas decimais e fica tal e qual como está, portanto, 1,587, por excesso aumenta uma milésima, portanto, fica 1,588. 588, aqui está um erro, está bem? Portanto, aqui é um 8, está bem? Aqui é um 8. Enganei-me a passar. Com erro inferior a uma décima de milésima, portanto, 4 casas decimais, portanto, 1, 2, 3, 4, por defeito fica como está, portanto, fica 1,5874, por excesso fica 1,5875. E sempre assim. Portanto, já vimos que o erro é dado por módulo de x menos x'. O que é que isto significa? Portanto, é a diferença entre o valor exato e o valor aproximado, ou vice-versa, o módulo da diferença entre o valor aproximado e o valor exato. Valores aproximados de números reais com erro inferior a um número positivo. Agora vamos ver, não um valor por defeito e um valor por excesso, mas um conjunto de valores aproximados de um determinado número dado. Ora, considera o número real raiz de 12. Os valores aproximados de x serão números de que, tal como o número indica, estão próximos de x. Quais serão os valores aproximados de x com erro inferior a uma centésima? Então, rapidamente, nós vemos. Imaginem que raiz de 12 se encontra aqui. Os valores que estão próximos deste valor, com erro inferior a uma centésima, são o quê? Raiz de 12 mais 0,01 e raiz de 12 menos 0,01, ou seja, são todos os números que estão dentro deste intervalo. Raiz de 12 menos 0,01 e raiz de 12 mais 0,01. Portanto, estão aqui neste intervalo que eu estou a assinalar, está bem? Portanto, eu normalmente representa-se valores aproximados como x', portanto x' pertence ao intervalo de quê? 3,45 a 3,47. Qualquer valor deste intervalo é um valor próximo de raiz quadrada de 12, com erro inferior a 0,01, portanto a uma centésima. Portanto, dar exemplos de vizinhanças. Existem uma infinidade de vizinhanças, ou seja, qualquer valor real dentro deste intervalo. Por exemplo, 3,451, 3,4511. Portanto, estaria aqui toda a vida e não conseguia dar todos os exemplos de vizinhanças, de valores próximos de raiz de 12 a menos de uma centésima. O intervalo dado representa o conjunto de todos os valores aproximados de raiz de 12 com erro inferior a uma centésima. Então, temos aqui a definição. Dado o número x e o número positivo r, que é o erro, x' é uma aproximação de x com erro inferior a r se o x' pertence ao intervalo que é aberto de x menos r, x menos o erro, x mais o erro, certo? Qualquer valor deste intervalo é um valor aproximado de x com erro inferior a r, ou seja, o módulo da diferença entre x e x' é menor do que r. Vamos ver agora, quando não se conhece o valor exato, mas apenas uma aproximação de x. Ora, vamos lá ver. Sabe-se que 4,6 é o valor aproximado do comprimento de x de um hexágono regular, com erro inferior a uma décima.
Ora, contudo, não se sabe se 4,6 é um valor aproximado por defeito ou por excesso. Portanto, sabe-se que x, certo, o valor exato, está algures entre quê? 4,6 menos o erro, 4,6 mais o erro, certo? Então, o valor exato eu não sei qual é, mas eu sei que ele está situado entre quê? O valor aproximado menos o erro e o valor aproximado mais o erro, ok? Ora, qual é a diferença entre do exemplo 1 e do exemplo 2? No exemplo 1 conhecíamos o valor exato, raiz de 12, logo era possível identificar se um dado valor aproximado era aproximado por defeito ou por excesso e ainda determinar com exatidão o erro cometido, não é? Bastava fazer o quê? Um módulo da diferença entre o valor exato e o valor aproximado. No exemplo 2, como não conhecemos o valor exato, nunca será possível determinar com exatidão o valor exato. E, consequentemente, o erro cometido, certo? Ora, nestes casos, quando não se conhece o valor exato, não se consegue determinar com exatidão o erro, acabei de dizer agora. Assim que se faz é encontrar um valor superior a esse erro, que é majorante do erro, que seja o mais pequeno possível. E qual é o majorante do erro? O majorante do erro é sempre a diferença entre 8,9, neste caso, no caso concreto, e 8,7. Reparem, eu não conheço, desconheço o valor exato, mas sei que ele está aqui neste intervalo, certo? Vamos supor que o valor exato está muito próximo de 8,7. Então, o erro cometido é sempre inferior a quê? A 8,9 menos 8,7, neste caso 0,2, certo? Porque, vamos supor aqui que o valor exato, vamos supor que é 8,8. Não é 8,8, é um bocadinho mais porque está mais à direita, mas pronto, 8,8. Então, a diferença entre o valor exato e o valor aproximado, neste caso 8,8 menos 8,9, em módulo daria 0,1, certo? Portanto, se o valor próximo estivesse ali mesmo 8,899999, ora, a diferença entre o valor exato e 8,7, valor aproximado, seria sempre inferior a quê? A 0,2, que é 8,9 menos 8,7. Portanto, dizemos que 0,2 é um majorante do erro. Pronto, e agora só exercícios.